Brasil, sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Singularcast. Desta vez com um queridíssimo amigo, companheiro de perrengues da Mad Coffee. A gente já passou por tanta coisa e também mentor aqui comigo, Darizon Filho. Queria começar esse episódio agradecendo a sua presença neste dia frio de São Paulo. Tô aqui quase tremendo. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Mati, tudo jóia? Eu que fico muito contente, muito feliz, honrado de ser convidado para estar aqui nesse espaço, para estar junto com vocês aí, nossos queridos Mad Coffers que nos acompanham aqui, que estão junto com a gente e que nos dão, né, essa satisfação, essa honra de poder participar da trajetória de um momento tão importante com esse preparo para qualificação, entrar na residência e continuar a sua formação. Obrigado, Mati. Imagina! E para a gente começar nesse literal quebra-gelo atual, me conte, por que medicina de família? Muito bem. Então é isso, né? Eu sou médico de família e isso não estava necessariamente nos meus planos, viu, Mati? Eu sempre quis fazer psiquiatria. Tá bom. Né? Desde o primeiro ano, assim, eu gostava muito, eu sempre falei que eu era de humanas da medicina, assim, né? Então eu queria psiquiatria, fiz a Liga da Psiquiatria por 5 anos, fui presidente da Liga, fiz iniciação científica por 2 anos consecutivos, inclusive. E foi do 5º para o 6º ano que algo começou a mudar, né, em mim. E eu acho que tem tudo a ver, né? Na hora que a gente vai para o internato, que a gente, né, começa a praticar um pouco mais, massa, né? ver a realidade da prática, acho que isso de fato influencia muito a nossa decisão. E aí o que aconteceu? Eu acho que o primeiro momento foi quando eu fiz meu estágio de saúde coletiva, que lá na escola não é fácil, mas existe a possibilidade de você trocar o estágio, né, que costumeiramente é feito na UBS, né, no posto de saúde, e fazer ele dentro do Parque Indígena do Xingu. E aí foi o que eu fiz. Então eu ali consegui, né, alinhar os astros, mudar a minha grade e consegui acompanhar uma missão, né, de vacinação dentro do Parque Indígena do Xingu, conseguindo a equivalência dos meus blocos de saúde coletiva. E nessa missão eu tive, por acaso, a sorte de estar com uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Clayton, médico de família e comunidade, né, ao longo desses 30 dias aí dentro do parque. 30 dias? Não teve uma volta pra... Eu ia falar uma palavra, mas assim, tipo, não, né, eu ia usar civilização, mas não essa palavra que eu quis dizer. Digo, voltar pro cômodo que você está acostumado, chuveiro, as coisas, 30 dias seguidos. Funciona assim, Mati, você sai de São Paulo, pega um avião para Goiânia, tá bom, né? E aí de Goiânia você pega um ônibus, e aí são umas 12 horas de ônibus até você chegar numa cidade mais próxima. Existem algumas cidades que cercam, né, o território indígena lá do Xingu, e aí de lá, no caso era Canarana que eu fui, e aí de Canarana vai mais umas 5 a 7 horas de caminhonete até dentro, né, do primeiro polo, que era o polo do Uauí, na região leste do Xingu, né? E aí a partir daí, né, foram quase 30 dias, não chegou a ser 30 dias, 3 semanas e um pouquinho mais lá dentro, e teve um momento em que nós saímos do território e fomos numa cidade que dava apoio também, né, que vou ficar te devendo o nome dessa cidade agora, nesse momento, mas assim, foi um dia só, que a gente precisou ir num equipamento de saúde, que é a CASAI, né, Casa, né, de Saúde Indígena, e voltamos depois mais uma vez. Então, assim, com exceção de um dia que a gente saiu, todas as outras foi dentro aí do território, né, vivendo assim, com a população indígena, nos seus costumes ali, nas ocas, dormindo em rede todos os dias, né? Eu admiro muito, Dari, muito. Isso. E assim, eu respeito muito essa vontade, inclusive, no nosso podcast, a Mabê, a Maria Beatriz, comentou das expedições dela, e eu realmente admiro muito vocês. Eu jamais conseguiria fazer, eu acho que por ser uma pessoa city boy, assim, total, eu confesso que tem algumas certas coisas que ainda me pegam. E não foi a única que eu fiz, viu, Mati? Daqui a pouquinho eu te conto mais uma que eu fiz, né? Mas só para eu concluir o porquê da medicina de família. Então, naquele momento, eu pude ver, né, um excelente médico de família em atuação. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que talvez o que eu gostasse tanto, né, na psiquiatria não fosse a especialidade em si, né, as patologias, aquele cuidado, mas a forma de abordar o paciente. Né? Então a psiquiatria, eu acho que ela traz muito isso dela, né? Dessa coisa de olhar o ser humano como um todo, real, né? Olhando a história de vida, composição familiar, cultura, como é que ele está inserido ali no seu meio social comunitário. E aí eu vi que tinha uma especialidade que fazia isso. E por que eu vi? Porque eu fiz uma instituição que é muito tradicional. Então eu sou formado pela Escola de Medicina, pela Unifesp. E as instituições tradicionais, elas ainda têm uma carga muito baixa, muito pouca, de medicina de família.
né? É uma especialidade relativamente recente, né? E de certa forma meio disruptiva, né? Que ela contraria um pouco em vários sentidos, né? Então, nas instituições, acho que mais tradicionais, ainda existe uma certa resistência na entrada no currículo dessa especialidade. Então, eu precisei sair, né, de São Paulo, sair ali daquele núcleo da Unifesp e ir lá para se conectar com isso. Para eu conseguir ter um acesso maior a isso. Não é que não existisse em São Paulo, não é isso, né? Mas a minha história foi essa. Foi dessa forma que eu tive contato com isso e eu vi, opa, existe uma outra coisa aqui. Mas isso sozinho não foi o suficiente. Eu ainda voltei com a coisa da psiquiatria e tudo mais, né? Mas tinha ali aquela mosquinha na minha cabeça. E aí eu fazia a liga da PQ, e aí chegavam as minhas pacientes, principalmente as mais idosas, que estavam ali enfrentando problemas de depressão, tinha algumas com demência e tal. Só que elas também eram diabéticas, hipertensas, dislipidêmicas, e aí vai. E elas chegavam para mim, como a gente tinha um vínculo legal, porque na liga você tem muitos contatos, né? E aí elas traziam para mim as receitas dos exames das outras comorbidades. E aí, como é que tá aí, doutor? E aí eu falei, meu, se eu for um psiquiatra, de fato... Esse nunca será seu papel. Né? Mas eu quero saber olhar isso, eu quero saber dar uma opinião a respeito disso, eu quero ajudar a minha paciente também nessas outras demandas. Então, assim, eu não estava satisfeito só com a psiquiatria. E aí eu comecei a cogitar, falar, eu acho que eu vou fazer o seguinte, em vez de sair da faculdade e entrar direto na residência de psiquiatria, eu vou ficar um ano, eu vou trabalhar. E aí uma opção que tinha na época era as Forças Armadas. Vou para as forças, porque você tinha aquela coisa de prestar prova, né? Aí você passa na prova e aí você meio que tranca para ir para as forças. Poxa, eu vou ficar um ano sem ter que me preocupar com estudo para residência, ganhando uma graninha, né? E ganhando experiência clínica. É isso que eu vou fazer. Ah, então tá pronto, meu plano tá executado aqui, né? Vamos nessa. Só que com uma cabeça meio megalomaníaca que eu sou, eu tenho uma coisa de querer abraçar o mundo com braços curtos, eu comecei a pensar, já que eu vou ficar um ano parado, por que não adiantar algumas coisas, né? Fazer um mestrado, quem sabe, nesse tempo. Aí eu fui falar com a professora da psiquiatria, que eu admirava muito, a professora Fernanda, né? Professora, eu tô querendo fazer isso, né? O que a senhora me sugere, o que eu posso fazer? Falei, Darizon, muito legal, vamos conversar. Topa tomar um café comigo? Topo, claro. Isso já pós-término do sexto ano. No meio do sexto ano. No meio do sexto ano. Você devia ser metade do primeiro semestre ali, perto de junho, talvez. Mas isso pós-Xingu. Pós-Xingu, Xingu foi no quinto ano, isso. E aí, isso já no sexto ano. E aí, no dia do café, ela falou, então, eu não consigo sair do consultório, vem aqui no meu consultório falar comigo. E assim, eu fico até pensando, deve ter sido proposital, né? Porque virou quase uma consulta, né? Ela me colocou lá no divã ali, e aí foi. E ela falou as coisas que eu precisava ouvir, eu acho, sabe? Assim, confrontando de fato aí qual que era a minha motivação, né? O que eu queria fazer de fato da minha vida, se eu queria realmente ser psiquiatra, né? E falando, cara, que história é essa, entendeu? Tipo, as Forças Armadas, você ainda vai estar muito cru, você não vai ter uma supervisão no seu atendimento, né? Você quer fazer alguma coisa clínica? Vai fazer clínica. Né? E aí depois você volta para a psiquiatria, vai ser muito bem-vindo, tem toda uma parte de interconsulta, né, que poucos psiquiatras querem fazer, mas você vai poder ocupar esse espaço, né? Se você não gosta dessa parte hospitalar, de urgência, de emergência, vai para medicina de família, e aí, aí voltou, né? Aquilo que eu tinha visto lá no quinto ano, eu já estava até quase esquecendo, opa, MFC, né? Trouxe essa provocação. E aí eu saí dessa conversa e falei, acho que eu vou considerar de fato essas possibilidades. E aí eu fui atrás, conversei com alguns residentes de clínica, de MFC eu não tinha muito contato, né? Mas eu fui atrás de ver qual que era a grade curricular da clínica, qual que era da MFC. E assim, só, desculpa te interromper, mas imagina. Eu acho que aí tem um ponto maravilhoso, porque é comum as pessoas, né, colocarem clínica e medicina de família como, parece, gente, não, né, são coisas completamente diferentes. E não tô falando apenas de personalidades, né, de pessoas, mas também no trabalho do dia a dia. Então, a gente lida com graus de complexidade completamente diferentes, porque o grau de complexidade na atenção básica, eu acho que é legal a gente até comentar isso, é muito relacionado ao manejo intercoisas que acontece com um paciente. Agora, em relação a doenças, no sentido médico mesmo, a gente vê um grau de mais possibilidades na clínica médica do que a gente veria dentro da medicina de família. Então são coisas, assim, é outro mundo, né? Sim. É bem, apesar das pessoas colocarem, é um clínico. Não, gente, não, é bem diferente. Você teve essa percepção? Foi isso que te afastou de clínica médica e quis, porque a gente não fala tanto de saúde mental na clínica médica, não tem essa interface. Porque a gente é mais resolutivo, muito mais, pelo menos na minha formação, muito mais hospitalar do que de fato, né, nessa interface com atenção básica. O que você pensa?
Tem até uma trajetória histórica, a gente pode falar isso daqui a pouquinho, né, de como que a clínica, né, e a medicina de família se afastaram, ou como que uma nasceu da outra. Tá bom. Tem isso, tá? Mas não foi por aí que eu me distanciei da clínica. Tá. O que me distanciou da clínica médica, eu não gosto de urgência e emergência. Eu não gosto de hospital. Eu sou filho de um anestesiologista, meu pai é anestesista. Né, e até houve uma certa expectativa grande de que eu fosse também, né, temos até o mesmo nome, e eu nunca gostei da vibe hospitalar, né, de estar dentro do hospital. Cresci vendo meu pai nesse cenário, né, vestia tudo branco ainda na época e tudo mais. Fui algumas vezes no hospital, né, para buscar ele junto com a minha mãe, e não é posso falar tesão aqui? Sim, né? Claro. Não é o meu tesão, sabe? Essa coisa do plantão, daquele ambiente. Eu gosto mais da coisa do consultório, da conversa, de estar aqui junto, né? E eu gosto do tempo pro raciocínio, sabe? Essa tomada muito rápida de decisão não é o meu forte. Eu nunca gostei muito disso. Então, assim, clínica médica não tá muito pra mim, sabe? Não quero. Fora que, assim, a clínica acabou virando, né, um pré-requisito para uma subespecialidade. E aí eu pensei, cara, mas aí você é o quê? Você é cardio, você, né, você é endócrino? O que eu cogitava ali, você é geriatra, né? Que até é muito parecido, né? De todas as interfaces das subs, Sim. de fato, a GERI, ela tem esse local especial que compartilha um pouquinho dos pacientes com o MFC. Exato. Mas naquele momento também a ideia não era ser clínico, era ser psiquiatra. Então eu estava fazendo só um momento anterior de preparo, né, de amadurecimento para então virar psiquiatra. E aí eu fui saber um pouco mais da medicina de família, não tinha tanto contato, não conhecia tantas pessoas, não temos um programa, né, não tínhamos um programa forte dentro da nossa graduação da Unifesp. E aí eu fui fazer o seguinte, eu me juntei com alguns outros colegas que estavam pensando também em medicina de família, a gente foi conhecer os principais programas de São Paulo, né? A gente foi na USP, a gente foi no Einstein, a gente foi no São Bernardo do Campo, vimos também o da Unifesp que tinha, né? E fomos para o Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, que naquele ano foi em Curitiba, né? E, cara, no congresso, assim, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Essa é a minha galera, entendeu? Me achei. Eu sabia que esses caras existiam, sabe? Então, assim, foi muito válida essa experiência. E eu pensei, não, é isso, vou fazer medicina de família e depois eu faço psiquiatria. E assim foi. Então, assim, na metade do 6º ano, eu falei, cara, eu vou fazer MFC mesmo. Essa virada de chave. E uma coisa legal a gente pontuar é que essa virada de chave, ela veio principalmente com o contato do outro. Como é que o olhar que eu tenho sobre o outro, me olhando, consegue definir o que eu quero? E eu acho isso fantástico, porque você foi num congresso e o legal que você citou, assim, você não colocou sobre as coisas que você viu no congresso no sentido de conteúdo, que acho que também corroboraram para isso, mas o que mais ajudou foi eu me sentir bem com a galera. Sim. Eu me senti que eu estava num âmbito bom. E eu acho que é isso que eu vejo muito do médico de família e comunidade, principalmente dos alunos que querem prestar essa especialidade, e eu queria até discutir isso com você, se acha que isso procede ou não. Mas a medicina de família e comunidade, eu acho que ela é diferente das outras especialidades nesse quesito. Eu acho que a gente tem muito mais uma interface com valores de vida, e não só valores de vida, mas com valores da medicina, e tem um traço de personalidade que eu vejo. É uma pessoa que tem um jogo de cintura, como você tem, é uma pessoa que sabe se comunicar e que principalmente, não estou desmerecendo as outras especialidades, não é isso? Mas para mim, o protótipo do médico de família é você, Dari. É uma pessoa que se importa. Não que os outros não se importem, mas é além do prontuário. Eu não consigo nem colocar em palavras, mas para mim é muito mais um enxergar, ainda mais quem olha de fora, como uma personalidade meio, né? Isso. E eu acho que quando você foi para aquele congresso, você viu, cara, acho que eu tô no meu lugar, né? Acho que eu tô no lugar certo. Pessoas parecidas comigo, pensam. E como é que isso é pra você? Foi dessa forma? Ou a minha leitura tá errada? O que você me disse? Não, eu acho que você não tá errado, Mati. É claro, né? As leituras podem ter vários graus de profundidade, né? Também, né? Eu acho que de uma forma geral, de fato, médicos de família são, né, profissionais que se interessam muito pelas relações interpessoais. São, de fato, né, ou gostam, né, e deveriam talvez ser bons comunicadores. Então, assim, tem que aperfeiçoar isso de fato, e é uma das coisas que a gente treina muito na residência. A gente treina muito comunicação clínica e de forma geral, a gente gosta disso. Se você vai um pouquinho mais a fundo, você começa a ver alguns nichos também ali dentro. Eu sempre brinco assim, que tem 3 principais ali, né? Acho que tem aqui os defensores assim, militantes mesmo, uma questão mais política relacionada à saúde, então vão defender o SUS,
né, com muito vigor ali, que tem, né, não desatrela a assistência à saúde das políticas, né, públicas. Então acho que tem esse perfil e talvez ele seja o mais forte dentro da MFC. Tem aquele perfil do gestor, né? Então uma pessoa que é mais o sobrenome, né? Medicina de família e comunidade, tem mais esse olhar da saúde coletiva. Alguém que atende, que está no nível individual, que faz consultório, mas que tem muito esse olhar do coletivo e que aí vai ter uma afinidade mais próxima aí de contribuir na gestão de um centro de saúde, de um plano de saúde, né? Então olhar mais para o coletivo. Existe essa pessoa também. E tem aquelas pessoas também que é muito pela prática clínica, né? Que gosta de fazer um pouco de tudo. Eu gosto de fazer um pouco de curso de pediatria, eu gosto um pouquinho de clínica, pequenos procedimentos cirúrgicos, dermato. Gestante, idoso, criança, RN, tudo. Então eu localizo assim, esses 3 núcleos assim, principais. E claro, você consegue achar outras tribos ali dentro. Mas assim, no macro, acho que você fala é muito certo. São pessoas que são muito interessadas pelas relações interpessoais, por comunicação, né? Acho que existe muito isso. Eu fico muito feliz, né, de ser identificado como tal. A gente treina para tanto. Agora, eu sou um pouquinho famoso no meu podcast por fazer perguntas, às vezes, difíceis. E aqui vai a nossa primeira, tá? Uma das cutucadas que eu dou em alguns alunos, na verdade, né, eles já me passaram algumas coisas que eu vou cutucar agora. Mas eu preciso necessariamente trabalhar no SUS, sendo médico de família? Legal, essa é uma grande dúvida, as pessoas me procuram muito por isso também, sabe, Mate? Porque hoje eu já não trabalho mais, né, no SUS. Então, as pessoas vêm me questionar a esse respeito. Não precisa, tá? Não precisa trabalhar só no SUS. E aí eu vou até trazer de volta aquele questionamento que você trouxe lá. Como é que a medicina de família se distancia da clínica médica, né? Isso tem a ver até com o desenvolvimento da especialidade como um todo. O médico familiar hoje, ele é, talvez, algumas pessoas falam isso, né, o clínico de antigamente. Né, que ia com maletinha na casa das pessoas, que conhecia todo mundo, aquela coisa toda. Só que a gente vai ver o desenvolvimento da medicina ao longo do século XX, a gente teve uma super especialização. Isso foi acontecendo de fato. Né? A gente foi desenvolvendo, né, por conta de tecnologia, do desenvolvimento da ciência, dos estudos, a gente foi super especializando. Né? E aí dessa forma, a clínica foi muito por esse caminho. E aí o hospital é uma figura super importante. Então a formação ela fica mais hospitalocêntrica, a gente começa a criar subespecialidades e aí a clínica médica ela vira, de novo, como a gente falou, o pré-requisito para você ir para esse local. Mas o mundo precisa do generalista. E o século XX provou isso pra gente, principalmente nos momentos aí de maior catástrofe, né? Pós-guerra, pós-pandemias, tivemos gripe espanhola, tivemos HIV, né? Tivemos Primeira Guerra, Segunda Guerra, teve muita coisa que aconteceu e o mundo clamava, né, por a necessidade de você ter aquele profissional que conhece as pessoas, que entende a realidade delas, sabe onde elas moram, quem que é a mãe, quem que é o filho, o que aconteceu com o avô, né? Que tá ali no dia a dia, né? E que consegue fazer uma assistência nos diversos âmbitos da saúde, sem olhar para um conjunto só de órgãos, né, ou para algumas patologias, né? Está ali, de fato, para ajudar, para ser resolutivo, né, para coordenar o cuidado dessa pessoa quando ela precisa ir para um outro nível, né, quando ela precisa de um especialista focal, de fato. Então foi aparecendo essa necessidade, e foi daí que foi surgindo, né, esse General Practitioner, né, que vem lá da Inglaterra, o GP, e que aí, aos poucos vai ganhando este nome de médico de família. E houve até uma brigazinha, porque o pessoal da clínica médica também se consideravam como médicos de família, entendeu? E aí esse termo, de quem que é esse termo, como é que fica isso e tal, e aí o processo histórico acabou consolidando na nossa especialidade, que é a medicina de família. Mas se você pega os princípios da medicina de família e comunidade, o primeiro princípio nosso é o médico de família e comunidade é um clínico qualificado. Ele precisa ser. Sim. Se ele é de fato na prática, outra história, mas ele precisa ser. Né? Então, o que a gente vê é a população, as pessoas, elas demandam por isso. As pessoas querem de fato ter um profissional de confiança que acompanha elas ao longo da vida, que dá conta, né, de manejar os principais problemas que acontecem, né, nos seus diferentes momentos do ciclo de vida familiar. E isso não é uma exclusividade de quem é SUS dependente. Isso também vai acontecer para quem tem um plano de saúde, para quem opta por passar em consultas particulares. Então essa demanda existe. Né? O que aconteceu é que, como a especialidade demorou um pouco para crescer, principalmente aqui no Brasil, as pessoas não sabiam que existia. E aos poucos hoje estão sabendo que ela existe. Então, no Brasil, o que rola?
No SUS a gente tem o grande mercado, grande demanda aí por médicos de família, tá? E porque isso vem de nível institucional, a gente definiu isso como política. A estratégia da saúde da família é a política prioritária para fazer atenção primária no Brasil. E a porta de entrada de todos os serviços de saúde. Exatamente. E o profissional, né, ideal para trabalhar neste nível de atenção é o médico de família e comunidade. Beleza, isso está dado. Mas na parte da saúde suplementar, na saúde privada, isso não estava bem estabelecido. Aos poucos agora isso está começando a acontecer. Então os planos de saúde já perceberam, né, o benefício que é ter um MFC lá na ponta. Nem sempre as motivações são as melhores. Por quê? Porque como a gente faz esse cuidado coordenado, longitudinal, conhecendo a pessoa, né, e a gente tem uma tendência, isso tem até a ver com as coisas que eu dou na aula, né, de valores preditivos, né, de estatística bayesiana, a gente tem uma tendência a enxergar mais saúde e menos doença. A prevalência de doença no nível primário é mais baixa. Claro, porque assim, se você me passar um caso de uma mulher jovem com artralgia, a primeira coisa que eu vou pensar, já vou pensar nas minhas doenças, mas Exato. Populacionalmente falando, se a gente tiver ali, não, podem ser milhões de coisas. Exato. Mas a gente tem esse pensamento enviesado, e com isso eu peço mais exames do que eventualmente, né, se eu tiver, depende do meu contexto, a minha probabilidade de pré-teste vai mudar. Exato. Mas seguindo sua linha, continue. Exatamente. Então, uma das minhas funções enquanto MFC é proteger a população também de intervenções necessárias, quando os danos podem potencialmente superar os benefícios. Qual que é uma consequência disso? Eu economizo para o sistema de saúde. Então o MFC ele solicita menos exames, ele prescreve menos tratamentos, vai internar menos pacientes e isso vai gerar uma economia para o sistema. Só que percebe, isso é uma consequência, isso não é o objetivo. Eu vou colocar um médico para a gente economizar, não. Só que é o que está acontecendo, entendeu? Aí o que rola muito é que alguns planos de saúde colocam para gerar economia. Independente de qual seja a motivação, aumentou a demanda por MFCs na saúde suplementar. Né? E na saúde privada também, né, no consultório, essa demanda ela também existe, é onde eu atuo hoje. Hoje eu tenho um consultório, né, em que eu atendo meus pacientes. Sendo muito sincero, às vezes eu tenho dificuldade de falar que eu faço medicina de família e comunidade. Eu acho que eu faço uma clínica, né, que tem muito a ver com o que o MFC faz, mas assim, eu não estou inserido dentro de uma equipe multiprofissional, né? Eu não estou dentro de um sistema que tem níveis de atenção para eu fazer essa coordenação, né? Então assim, eu faço algo, né, parecido com o que eu fazia quando eu estava inserido na atenção primária, né? Mas é um pouco diferente. Então assim, não vou também aqui ser, né, arrogante, falar, estou fazendo um consultório de MFC. Eu sou médico de família e comunidade de formação, né? Eu tento fazer ali no consultório o que eu fazia lá, mas não é igual. Por quê? Porque eu não estou dentro de um sistema de saúde, né, com todos os seus níveis. Eu não estou com uma equipe multiprofissional trabalhando, né, de forma coordenada para cuidar desta pessoa. A gente até faz os contatos, referências, liga para o colega, isso, aquilo, mas não é a mesma coisa. Não é aquela coordenação que a gente costuma ver, pelo menos quando eu passei no 5º e no 6º ano na atenção básica, o que me marcou foi isso. Foi a coordenação do cuidado, a gente ter ali acesso às portas de entrada, às referências, contra-referências, acho que isso marca. Isso está na veia da medicina de família e comunidade, que agora você aplica esses princípios, só que não estando dentro daquela mesma lógica de antes. Agora, uma segunda pergunta difícil, e eu acho que isso é importante, porque eu adoro fazer essas conversas com algumas especialidades que não vêm sempre aqui. Então, assim, que não me levem a mal, mas eu já entrevistei muito GO, mas você é o primeiro médico de família que está caindo aqui. Eu prometo que a gente vai falar disso tudo, mas tem algo que os alunos perguntam e eu gostaria de saber a sua opinião. Matheus, eu tenho medo de fazer família e comunidade porque eu vi que, entre aspas, qualquer pessoa com tempo de permanência na UBS e como a gente tem uma alta demanda por esses médicos, poderia eventualmente comprovar, né, exercício, atividade exercida e prestar a prova de título ou às vezes até ser titulado sem a prova de título. Explica um pouquinho desse medo que os alunos me perguntam e qual que é a sua visão? Essa pergunta ela é super relevante, Mati, assim, acho que ela precisa ser trabalhada cada vez mais, talvez ela não valha nem só para MFC, mas acho que em MFC tem algumas particularidades, né, que é isso. Qual que é o diferencial de eu fazer uma residência de MFC? Né? Eu vou ganhar mais por isso? Né? Eu vou ter mais oferta de emprego? Né? O que vai acontecer? Meu título, será que eu não posso só fazer a prova de título depois? Sendo muito honesto, hoje não é um grande diferencial por esses parâmetros. Né? Então assim, você não vai ter um grande diferencial financeiro na sua vida. Né? Vagas, tem muitas, aliás, a grande maioria dos profissionais que trabalham na atenção primária não são médicos de família, infelizmente. Né? A gente não tem o volume de MFCs, né, titulados que a gente gostaria de ter para a população brasileira.
tá bom? Prova de título, sim, você pode fazer, você vai trabalhar lá 4 anos e meio, se eu não me engano, né, na atenção primária, faz a prova, você passou, maravilha, você tem o título também de MFC. Agora, a reflexão que eu trago a esse respeito é o seguinte: quem escolhe MFC, se você está escolhendo por retorno financeiro, sinto muito, meu querido, sabe? Não vou falar que, assim, ganha mal, porque, assim, eu acho que nenhum médico no Brasil ganha mal. Né? A gente tem que ter esse contraponto com as outras profissões. Bem. Mas dentro da medicina, é um dos menores salários. Tá? Então, assim, você não pode ir, né, com essa expectativa toda. Tá? Porque a probabilidade joga contra você. É o mais provável que você vai ter uma das faixas salariais mais baixas da medicina. Isso é um ponto. Aí você ter a residência ou não, alguns lugares dão uma bonificação a mais para você ser, né, MFC com residência, mas não é nada grandioso. Tá? Então isso é uma coisa. Agora, se você já trabalhou na atenção primária, se você já teve que, né, encarar ali uma carteira com 3.000, 4.000 pacientes, na lógica de aqueles atendimentos, 4 por hora, fazendo atendimento de criança, de gestante, de idoso, saúde mental, pequenos procedimentos cirúrgicos, dermato, ortopedia, enfim, tudo aquilo, né, conseguindo fazer essa gestão, articulando com quais você vai fazer visita domiciliar, para quais você vai mandar para as especialidades, considerando a escassez de vagas que você tem, né, como que você articula com outros níveis, como o CAPS, né, para a parte de saúde mental. Ou seja, se você já viveu isso daí, você sabe a angústia que é chegar nesse cenário, entendeu? E aí, meu querido, ter ferramentas, aprender a lidar com tudo isso, ter as técnicas que já foram desenvolvidas, né, aprender a se comunicar efetivamente em pouco tempo, né, fazer um trabalho multiprofissional efetivo, fazer a gestão de uma população, isso são ferramentas valiosíssimas que vão tornar o seu trabalho muito mais leve, mais tranquilo, menos estressante e mais resolutivo, com melhores resultados para a sua população. Então tá aí a sua motivação para fazer residência de MFC, entendeu? Porque na residência você vai ganhar essas competências. Você vai ganhar toda essa proficiência para executar bem o seu trabalho. Se é só pelo título ou por um salário, beleza, você não vai ter diferencial mesmo. Mas será que você vai conseguir sozinho, né, adquirir tudo isso de competência? Impossível não é. A gente sabe que o padrão ouro de formação é a residência médica. Com certeza, isso não tem como abrir mão. Ainda mais porque a caixinha de ferramentas que nos é apresentada ao longo da residência é uma caixinha de ferramentas que não tem preço. E principalmente porque a gente aprende não a técnica do guideline. Eu acho que MFC, diferente das outras, aqui esse princípio se aplica muito mais. Porque aqui é o expertise das pessoas que sabem muito de medicina de família e comunidade, que vão estar, né, podem estar ali do seu lado te ensinando coisas que não vão estar no guideline. Porque uma das coisas que eu mais gostei de medicina de família quando eu rodei era que eu aprendia coisas que não estavam em nenhum outro lugar. Exemplo, acho que eu nunca vou me esquecer de quando eu estava rodando na UBS e tinha uma criança que provavelmente tinha asma, só que a fila para espirometria estava muito grande. E daí o que a gente fez? A médica de família com uma naturalidade falou, ok, ela não brinca, né, faz as coisas, vamos colocar ela para subir e descer as escadas da UBS e você vai escutar ela pós-exercício. Eu falo, nossa, mas e se ela tiver uma crise asmática? Matheus, ela já está correndo na escola, então ela não vai fazer uma coisa diferente do que ela está fazendo aqui. E a gente botou a criança para correr e não é que ela começou a sibilar, ele falou, você consegue pensar algum outro diagnóstico que não asma aqui? Eu falei, doutora, não consigo. Então tá bom, a gente fechou, né, entre aspas, né, assim, o nosso diagnóstico de asma e a gente começou a tratar e a criança melhorou. E eu adorei essas coisas, porque isso não tá em guideline. E pra mim, esse é o jogo de cintura que quando eu vejo que um aluno tem, eu falo, meu filho, você vai se dar bem em medicina de família e comunidade. Quando a gente tem essa vontade de, tipo, beleza, ok que o sistema não funciona da forma perfeita, mas o que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho? Né? Eu gosto dessa pegada. Assim. Isso a gente vê bastante, assim, os MFCs gostam disso também, eu acho que é importante ter essa flexibilidade, né, ter essa criatividade. Um dos nossos princípios diz que a gente é recurso de uma população definida, né? Então, como tal, eu preciso gerir esse recurso. Isso tem a ver, inclusive, né, com o uso das vagas de especialidade, como que eu consigo manejar casos e, cara, será que esse aqui eu não consigo manejar por aqui mesmo? E eu vou guardar essa vaga do pneumo para um paciente que realmente é complexo, que eu não vou dar conta? Né? Essa criança que eu acho que eu consigo me virar com ela. Né? E aí isso é importante também falar que não é romantizar, não, exato, né, essa precarização do sistema de saúde. Né? Idealmente, a gente teria tudo. A gente teria o acesso, né, àquilo que era devido para cada um dos pacientes. Mas vamos lembrar também aqui da equidade no SUS. Né? Eu vou dar mais para quem precisa de mais. E quando o meu recurso ele é limitado, eu preciso gerir isso aí muito bem.
E aí nessa hora, pô, se eu aumento a minha resolutividade, né, se eu sou criativo, se eu vou atrás de me qualificar, né, nesse momento talvez eu não consiga estabelecer esse diagnóstico, mas eu consigo conversar com um colega da pneumo, o que você me ajuda aqui, o que você me orienta, e aí dessa forma eu vou qualificando a minha atenção para casos desse tipo, fantástico. Perfeito. E assim, a gente até já se adiantou, então você já revelou que você é da escola, da Unifesp. Então, vamos lá. Só para quem tá escutando, o Darizon, você é de que turma da Unifesp? Turma 80. 80, famosa 80. Famosa turma 80, uma turma que marcou ali uma geração. E entramos na residência já na Unifesp em que ano, Dari? Ó, Mati, eu fiz a minha graduação de 2012 até 2017 Tá. E eu entrei direto. Então, 2018. 18 eu tava R1 já. Perfeito. No UFC. Então, agora que a gente já elaborou bem sobre medicina de família, como é que foi esse processo de decisão, agora eu quero olhar por um lado muito mais técnico. Como é que foi a sua preparação para a residência? E tendo em vista que você queria psiquiatria, talvez isso tenha te motivado a começar a estudar antes das outras pessoas, com aquele medo. Tudo bem que naquela ocasião, 2017 para 2018, PQ ainda não tinha dado o boom que deu hoje, né? Mas quando começou a sua preparação? Eu sempre fui meio ansioso, né, Mati? Isso é da época do vestibular ainda. Tem essa coisa, né? Talvez uma coisa, questão familiar minha, assim. Eu sempre quis ter um nível de excelência nas coisas, me incomodava muito, assim, com o status, né? Então, por exemplo, no vestibular, eu queria porque eu queria entrar na USP Pinheiros. Por 3 anos consecutivos, eu apenas fiz o vestibular da FUVEST. Entendeu? Passei 3 vezes a Santa Casa e não quis fazer a Santa Casa, mesmo tendo condições financeiras para tanto. Né? Porque eu queria Pinheiros. Né? Cabeça dura, imaturo, né? Beleza. Tinha lá, né? Gente, como é que essa pessoa foi virar... Pois é, exato. Então, assim, a vida vai acontecendo de uma forma correta, né? Foi bom que eu não tivesse entrado de cara ali naquele momento, fizesse esse ano de curso para amadurecer. E aí, no último ano de cursinho, eu tipo, não, parei com isso, né? Deixa eu prestar as outras aqui, né? Nem sabia se eu queria medicina mesmo na época. E aí, prestei as outras instituições, passei em tudo quanto foi faculdade, menos na Pinheiros. E fui para a escola, fui para a Unifesp, né? E que coisa excelente, maravilhosa aconteceu na minha vida. As pessoas que me conhecem hoje sabem o amor que eu tenho pela instituição. Inclusive, né? Diga-se de passagem, reza a lenda que você tem uma tatuagem, é isso? Tem essa lenda aí, né, de que eu tenho uma tatuagem, né? Não vou deixar isso como mistério para as pessoas descobrirem. Da escola. Adoro, faz todo sentido. Eu sou muito mais, né, clínico, né, mais essa coisa de humanas e tal, e eu acho que a Unifesp traz um pouco isso, né, muitas pessoas até brincam, né, que a Escola Paulista de Clínica Médica, né, enquanto o HC tem uma tradição cirúrgica muito forte, não que a clínica não seja, né, excelente lá, mas me encontrei, né, na Escola Paulista, eu tenho um amor, assim, gigantesco, acho que eu vou carregar pro resto da minha vida, né. Então, entrei na Paulista. E aí, quando foi chegando próximo da época de fazer a prova de residência, eu acho que voltou um pouco daquela coisa do vestibular, sabe? E talvez até algo meio traumático. Então, eu não queria de novo passar por aquilo, cara, ficar anos em cursinho e tal. Então, eu comecei a me preparar um pouquinho mais cedo. O que era considerado cedo naquela época, né? Bom. Que foi na virada do 4º pro 5º ano. Perfeito. Então, na entrada do internato. Na entrada do internato. Uhum. Naquela época, o que as pessoas costumavam fazer era o 6º ano. O 6º ano realmente era um ano que o pessoal estudava muito, assim, mesmo lá no Unifesp. No 5º ano, pouca gente fazia isso. E aí eu, com o meu grupinho ali, que ia ser meu grupo de internato, a gente optou por já começar na virada do 4º pro 5º ano. Né? Eu me matriculei no cursinho. Na época não existia Medcoff ainda, né? Fiz o concorrente lá, que tem uma opção para o 5º e para o 6º ano, e 1 zilhão de apostilas, ficava tentando ler e grifar essas apostilas, né, eu tentava fazer resumos, cara, eu sempre fui um cara do resumo, assim, queria fazer resumo, adorava, e aí eu queria caprichar, sabe, Mati? Fazer coloridinho, às vezes eu fazia no computador, diagramado, bonito, né, botava o meu nome, assim, e dava para as pessoas. Tinha uma coisa, assim, de ego também, sabe? Das pessoas conhecerem o meu produto ali, sabe? Tá bom. Eu gostava de ser professor já, né? Eu já tinha um pouco dessa vibe, né? De dar aula, de ensinar e de tornar as coisas mais fáceis para as pessoas. Então eu gostava de fazer os meus resumos e mandar. Só que demorava pra caramba fazer isso, né? É muita coisa, muito volume de matéria. E eu tentava, assim, tava sempre atrasado, nunca conseguia matar as tais apostilas, né?
E mais uma vez eu gostava de abraçar o mundo com braços curtos, então eu fiz esse cursinho, eu queria fazer meus resumos, mas eu também queria fazer o grupo de estudos com os alunos lá na Unifesp, entendeu? Com o meu grupo de internato. A gente costumava se organizar em grupinhos ali para resolver as provas antigas, né? Numa época que não existia banco de questões, né? Dava um trabalhão você conseguir as provas anteriores e tal, você tinha que ter os contatinhos com os veteranos ali, você conseguia os pacotes de prova antiga da Unifesp, da USP, que foram basicamente as que eu fiz, assim, né? Quase não via questões de outras instituições ali naquele momento. Uhum. E assim foi, estudei pra caramba, né? Um volume muito grande, né? Naquela época parecia fazer sentido para mim, pensando ainda em psiquiatria e tal. Mas aí no 6º ano, que eu mudo, né, para medicina de família, o que veio a calhar, né, porque muito menos concorrido, até hoje, né, muito mais tranquilo de passar. Felizmente eu não tive grandes dificuldades, né, consegui aí a minha aprovação. Posso até me gabar aqui, né, passei em primeiro lugar ali. Então, funcionou. Mas hoje eu olho, cara, principalmente na luz das tecnologias que a gente tem hoje, né, dos métodos que a gente utiliza, que a gente até orienta aqui na mentoria, como o estudo ele era inefetivo, sabe? Um estudo assim muito passivo, né, que demorava muito para conseguir percorrer o conteúdo, mas naquele momento foi o que fez sentido para mim. Então, começamos a estudar no começo do 5º ano, com uma metodologia mais tradicional, no sentido de ver aula, resumir e o tempo que sobra fazer questões. Basicamente mais ou menos isso. E tinha alguma ferramenta, por exemplo, já tinha escutado falar sobre flashcards, tinha algum sistema de revisão que você utilizava? Como é que você se organizava nesse meio a resumos, né? Eu sei que hoje, quem nos conhece sabe que a gente não faz resumo, né? Mas é interessante a gente entender essa trajetória para a gente fazer um paralelo hoje com a mentoria daqui a pouco. Tivemos alguma ferramenta nesse sentido ou não? Mate, assim, não. Teve, mas não, sabe? Deixa eu explicar. Flashcard não tinha. A primeira vez que eu vi flashcard naquela época ali foi assistindo o seriado House. Eu adoro House. Estranho, né? Porque ele é o cara mais assim, sem noção. Não médico de família, mas eu adoro House. E aí tem um episódio lá que o Foreman faz uma neurocirurgia e a memória dele fica meio zoada e ele usa flashcards assim pra... Eu falei, deve ser interessante isso, mas também não avancei, não fui pra cima disso daí, sabe? Nunca utilizei ali naquele momento. Revisões intervaladas, que a gente tem esse conceito hoje em dia, intencionalmente não. Mas o que aconteceu? O que a gente fazia, que acho que foi um conhecimento construído de forma comunitária ali, né, na escola. A gente tinha esse hábito dos grupos de estudo de resolver as questões dos anos anteriores, né? Então a gente fazia grupos, que a gente resolvia as questões, e aí cada um meio que dava uma aulinha a respeito do tema principal que a questão abordava. E aí a gente sabe, né, as provas elas se repetem, né? Existe uma certa periodicidade dos temas, então o fato de fazer isso, e aí veja, né, eu fiz os últimos 10 anos das provas da Unifesp e os últimos 10 anos da USP, assim, então acabou acontecendo ali numa revisão, né, intervalada, mas não foi proposital, sabe? Ela aconteceu. Os temas prevalentes. Os mais prevalentes eu acabei vendo mais vezes porque estavam mais nas provas, né? Perfeito. Isso aconteceu. Mas é interessante isso, porque às vezes a gente acha que todos os mentores ou todo mundo sempre soube, né, fazer as ferramentas, mas, cara, não, as coisas vão chegar na nossa vida em momentos diferentes e beleza, né? Imagina, não tinha inteligência artificial, não tinha banco de questões, a gente comentava a questão, eu fazia minha questão lá, fazia minhas anotações, não tinha das outras pessoas para ver isso, né? A tecnologia que a gente tem hoje é completamente diferente. E não faria o menor sentido hoje a gente mentorar, auxiliar o aluno a estudar sem considerar essas tecnologias. Não, impossível. Foi fácil ou difícil manejar o estresse, assim, no sentido de aprovação? Tinha uma pressão muito grande, familiar, sua, uma expectativa muito grande, precisa ser esse ano? O exército tinha assim, então se eu não passar eu não vou pro exército. Você sentiu o peso da prova nos ombros? Como é que foi? Eu senti, Mate. Senti sim, acho que até por uma questão assim, né, de um trauma anterior do vestibular, como eu te falei. Senti essa pressão, mesmo indo para a MFC, sabendo que era uma prova mais tranquila, eu fiquei bem estressado, cara, e não sei se eu manejei bem isso, porque uma das formas que eu tenho, né, de manejar é ir lá e trabalhar. Então, eu fui lá e estudava mais. Aí que eu te falei, fazia cursinho, fazia resumo, fazia grupo de estudos, né, tentava fazer mais coisas assim. Só que a gente sabe que, assim, sem descanso,
né, sem um manejo adequado, não é efetivo, né? E aí eu acho que eu cheguei num nível de ansiedade assim, muito grande, que beleza, consegui os resultados, passei e tal, mas ao longo da residência isso foi culminar num episódio assim, depressivo, sabe? Adoeci mesmo, precisei de buscar ajuda, sabe? Fiquei até alguns dias afastado da residência e eu olho isso hoje como um contínuo mesmo, sabe? Assim, que começou ali, nessa virada do 4º para o 5º ano, né? Uma sobrecarga muito grande que eu mesmo me impunha. Cobranças externas, da minha família não, acho que não, nesse momento não mais. Desde que eu entrei em medicina, assim, acho que minha família ficou bem tranquila. Não sei o quanto que eles achavam de eu fazer medicina de família, mas ainda mais tendo um pai anestesista, mas assim, tive apoio, não tive críticas diretas e eu não sentia pressão por parte da família. Mas eu era aluno de uma instituição super tradicional, né, brigando ali pelo pódio de melhor faculdade de medicina do país, né, pelo menos nos jornais, né. Na prática, isso se revela é outra história. E naquela época ainda era muito comum, quase 100% do 6º ano dessas faculdades entrar na residência. Sim. Principalmente na própria instituição. Né? Então não passar era uma coisa que meio que sujava o seu currículo. Né? Então eu tinha essa preocupação também, sabe? Ainda mais prestando uma especialidade que nem é tão concorrida assim. Sabe? Então assim, isso me assombrou um pouco. Sabe, eu tive dificuldade de lidar com isso, não sei se eu lidei muito bem, tanto que depois eu acabei adoecendo. Uma das coisas que eu gosto de falar é que eu acho que a gente não comentou isso em nenhum episódio ainda, que eu acredito, e assim, eu não acho, eu realmente acredito nisso, não sei se eu estou certo ou se estou errado, mas enfim, eu acredito que a prova de residência, e não a prova no sentido de data, mas como o processo que o aluno passa, ele não é de fato um estressor que ele por si só vai gerar alguma coisa na pessoa. Não, eu acho que funciona muito mais como um catalisador de alguma coisa que vai acontecer. Então, é às custas de uma prova de residência que questões latentes deixam de ser latentes e são reveladas aí pra gente tomar conhecimento. Então, tem muitos alunos, eu vejo isso, principalmente com os alunos meus que passam na residência e desistem depois, né? Que fica naquela esperança que aquelas questões que estão acontecendo agora, que antes não estavam tão evidentes, mas agora estão em virtude da prova de residência, que elas vão magicamente desaparecer quando eu entrar na residência. Só que daí a gente toma um outro choque, que você leva você mesmo para a residência depois. Então, eu queria muito que você comentasse sobre isso, porque é a primeira vez que eu estou tendo a chance da gente pontuar que a gente já tinha um pródromo que estava ali acontecendo, mas que foi explodir na residência. Isso, você não está sozinho nisso. Isso acontece muito com os alunos. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que você tem razão nessa análise, Mati. Eu acho que ela faz muito sentido, guardado algumas proporções, claro, mas tem até esse meme, né, quando eu passar no vestibular eu vou ser feliz. Quando eu passar na residência eu vou ser feliz. Quando eu tirar o título eu vou ser feliz. Né? Quando eu for contratado no hospital de grife eu vou ser feliz. E aí, beleza, você tá lá com 60 anos, né, e você ainda não foi feliz. Né? Então a gente fica fazendo esses milestones, né, esses marcos de percurso, como se aquilo de fato fosse o propósito da nossa vida. Né? E não. É uma coisa até que eu converso muito com os alunos da mentoria. Né? A vida continua, né? Independente do seu preparo para residência, né? Do que você vai fazer. É claro que algumas coisas são, de fato, elas modificam muito, né? A sua história. Pô, entrar em medicina, isso de fato modifica. Principalmente para, né, pessoas que não tenham aí, né, um contexto familiar, né, mais privilegiado e tal. Pô, você entrou em medicina, de fato, isso vai mudar muito, assim, a sua... Mas eu acho que da medicina para residência isso já começa a diminuir muito mais, assim, sabe? Poxa, você já é uma pessoa de nível superior, entendeu? Você já tem condições de trabalhar, né? Você já tem condições de ter um sustento, né? De desenvolver outros lados da sua vida que não apenas a sua formação. Não estou dizendo que não é para fazer residência, acho que sim, tem que fazer. Cada vez mais a gente vê que só 6 anos de graduação não são suficientes, é quase irresponsável, né? A gente ia atender só com esses 6 anos. Né? Mas beleza, é a realidade, né? E a gente tem que se virar. Mas condicionar também a minha existência, o meu propósito de vida a este resultado, eu acho que é algo que é adoecedor. Então não é a prova em si, né, que talvez vai estressar tanto a pessoa, mas é todo o significado que a gente começa a atribuir a esse processo, né, e o quanto que a gente vai modificar a nossa vida, a nossa rotina, nosso modo de funcionar em função disso. E aí isso vai ter consequências. Né? Eu enfrentei as minhas ali naquele momento. Né?
E eu acho até interessante porque eu vi algumas pessoas que não foram para a residência de cara. Minha esposa, por exemplo. Minha esposa, ela prestou GO no final do 6º ano, entrou, na matrícula, ela falou, Não quero. não é isso. E abandonou a vaga de GO na Unifesp ali, na matrícula. Os professores ligaram para ela, não quero, não vou. E aí ela passou um ano, né, fazendo alguns trabalhos, estudando e tudo mais, e tentando achar qual que ia ser a especialidade dela, e aí ela foi se encontrar na radiologia. Eu vi nela uma residente muito melhor do que eu, pelo fato de ela ter passado esse um ano mais afastada ali daquele meio acadêmico, tendo trabalhado, tendo convivido com um chefe que cobrava, né, uma lógica ali já mais corporativa de atendimento, né, que não é aquele ambiente protegido na faculdade, fazendo, né, escolhas baseadas em outros elementos que não só, eu gosto dessa especialidade. Não, calma aí, qual que é a carga horária semanal? Qual que é a remuneração que isso aqui vai me trazer? Né? Como que isso vai ocupar meus finais de semana, as minhas noites? É plantão? Não é? Né? Qual que é o plano de carreira ao longo da... Então, assim, eu vi ela muito mais madura. E é muito doido porque ela é mais velha que eu. Ou seja, eu vi ela passando por isso, mas eu só consegui fazer essa análise quando eu também já estava passando pela residência. E aí eu comparando a minha experiência na residência, falei, putz, cara, eu acho que ela passou de uma forma muito mais madura e conseguiu aproveitar melhor do que eu. Exato. E eu dei esse exemplo em um outro podcast que eu gravei com a Grace. Eu não aproveitei o melhor que eu poderia da minha residência de clínica, porque eu simplesmente não era amador o suficiente. Sim. Assim, não tenho vergonha nenhuma de assumir isso. Então, eu entrei com uma mentalidade muito jovem, que foi completamente diferente de quando entrei no R+. Mas o que mudou foi eu ter, entre aspas, eu não gosto da palavra sofrer, né? Mas eu ter amadurecido nesse processo. Aprender que as coisas não são o guideline, não são o livro, e a gente tem que aceitar as coisas como são. A gente tem chefe, tem outras coisas. Então, eu teria sido muito menos... combativo, por assim dizer, na residência de clínica, se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade. E eu via que as pessoas que tinham trabalhado, tinham feito mais coisa do que eu, ficavam mais de boas. Aquele plantão que tinha muita coisa acontecendo, bombas, etc., me estressavam a um ponto que eu não precisava ter esse estresse todo, né? Então, eu acho que, pelo menos pra mim, não ter trabalhado me deixou como um residente até pior, eu acho. Tá? Não estou falando aqui desmerecendo quem passou direto ou quem não passou, mas só lembrando que tá tudo bem. Eu dialogo muito isso com os alunos. Quando a gente tem essa experiência, tudo na vida vale a pena. Se a gente souber aproveitar e se a gente tiver uma boa mentalidade. Mas para você que está vivendo fora, não coloca na cabeça que está jogando fora esse ano. Não, você está aprendendo coisas que são imensuráveis. Só da gente aprender a se comunicar com o paciente. Quem nunca atendeu porta de convênio e teve que atender com um paciente, né, mais demandante, etc. E quando a gente está no internato, quer queira, quer não, é café com leite, querido. Você pode virar para o residente e falar, desculpa, ó, deu meu horário da minha aula, deixa eu ir embora, tchau. Né, os internos usam muito disso, né? Uhum. Agora, quando você vira residente, você é o pai da criança. Eu lembro hoje, assim... muito bem, que eu comecei a residência de clínica no estágio letivo. Então eu comecei na Imuno, maravilha, né? Ia lá, dava um espetáculo, era, né, assim, meio que, né, não fazia nada. Daí meu segundo estágio, no dia 1º de abril, quando rodou, foi clínica médica, o pronto-socorro. E eu lembro que eu cheguei, assim, todo de salto alto, né, assim, tipo, nossa, sou residente de clínica, acabei de passar na residência, sem muita coisa. Daí chega uns casos muito encacados, que eu falei, gente, mas ninguém leu o livro de medicina aqui, né? Cadê aqueles casos que me ensinaram a resolver, né? Por que a vida é muito mais complexa? E eu lembro que eu fui no banheiro e comecei por ventilar. Daí eu falei, porque agora, não importa se eu tiver uma diarreia, vômito, qualquer outra coisa ao longo do plantão, eu preciso, em teoria, passar esses pacientes vivos depois, né? Na próxima passagem de plantão. Sou eu não tenho mais pra onde, tipo, tchau, eu vou pra aula. Não, era eu e eu. Então, assim... caiu a ficha muito tarde, tá bom? Então, assim, não me arrependo de nada, sou muito grato por ter passado direto, mas pra quem estiver escutando a gente, tá tudo certo. Esse um ano não é perdido, nunca é. Não é perdido, e é isso, a vida continua, entendeu? Poxa, né, você pode não, você deve, né, investir nas outras áreas da sua vida, entendeu? Você não precisa esperar você terminar a faculdade, terminar a residência, aí depois termina o mestrado, para depois você casar, para depois você ter filho, para depois você... Não.
A vida vai acontecendo. Exato, vai acontecendo em paralelo, as coisas vão se desenvolvendo ali, é importante de fato que você viva isso tudo também. É preciso saber dosar, né? Sim. Entender quais são as suas prioridades, mas você não vai ser só um estudante ali para residência. Eu tenho um exemplo da Maria Letícia, que esteve aqui sentada nesse sofazinho, uma aluna minha, 2 anos acompanhando com a gente. Primeiro ano, ultra mega noiado. Fazia uma carga horária bruta imensa, porque tinha um componente de preciso entregar, preciso passar, e obviamente o resultado não foi bom, para um segundo ano em que ela falou, não, eu preciso tocar outras esferas da minha vida. Então ela começou a voltar pro futevôlei dela, que ela gostava, começou a descansar, óbvio, fazendo uma liquidez boa, de estudo, constância, e ela passou muito, né? Passou em posição excelente. E eu acho que, eu sinto muito disso, eu quero também a sua percepção. Eu acho que quanto mais noiado a gente, né, for de cabeça, principalmente os alunos que chegam pra gente, você não tá entendendo, Cavarzan, eu preciso passar esse ano, eu não aguento mais essa vida que eu tô tendo. Quanto mais a gente tem esse perfil, mais difícil a aprovação, na minha percepção. Sim. Eu acho que eu tenho a mesma leitura, Mati, porque é isso, né? Você também começa a se colocar uma carga a mais, né? Já é difícil na boa, né? Porque também não vou falar que é um caminhar no parque. Não, pô, estudar para residência é difícil pra caramba, as provas são super concorridas, não vou falar, é tranquilo, né? Faz a sua yoga e o seu futevôlei que tá tudo certo. Não é difícil mesmo, tá? Mas se você coloca uma carga a mais de expectativa, de cobrança, né, você atribui um valor a isso para além daquilo que ele realmente tem, isso torna muito mais difícil, entendeu? Você vai fazer a corrida com uma mochila pesada nas costas, cara, entendeu? A corrida por si só já vai ser foda. Tira essa mochila, entendeu? Vamos mais leve aqui, que já vai ser difícil o suficiente. Então precisa ter essa leitura. Não, total. E aproveitando esse gancho, eu quero só voltar no aspecto que você tocou. Você usou o termo reviver um trauma passado, no sentido do vestibular. E eu não sei se você sabe, mas você não tá sozinho nisso, tá? Muitos alunos têm o vestibular como um momento extremamente, assim, angustiante. Quase como nossa, só de pensar já, né? Tem muitos alunos que têm essa evocação mental de uma coisa muito ruim. E quando a gente transfere isso para a residência, é difícil a gente dissociar o que foi a experiência do passado e o que vai ser a experiência agora. Porque muitos vêm com aquele pensamento de, se eu não passar no vestibular, eu não sou, entre aspas, ninguém, né? Eu continuo ali, mas quando você não passa na residência, esse não é o cenário. Você pode trabalhar, você pode ganhar seu dinheiro, é completamente diferente. E esse processo, né, de vestibular versus residência, ele impacta e às vezes ele cutuca em valores, sentimentos, medos, angústias que a gente precisa ter com quem abordar. Sim. Comigo, com certeza, isso aconteceu. Assim, eu revivi muito, eu acho, sabe? Eu trouxe muito do trauma do vestibular. O vestibular, para mim, não foi um momento tranquilo da vida, né? Eu tô nessa classe aí que você falou, de pessoas que têm o vestibular com um momento, assim, antes e depois do vestibular, sabe? Aqueles momentos marcantes da vida mesmo. E não lembro com boas memórias, assim. Foi meio ruim. Eu acho que isso acabou vindo à tona na época da residência. Mas é o que você falou, mas são momentos distintos, né? São realidades outras, né? Então, é isso, você está se formando médico, entendeu? Você está terminando ali, é um momento, na verdade, de celebração. Poxa vida, você concluiu 6 anos de um curso que é difícil, que é integral, né, que exige sacrifícios pessoais, familiares, para você estar ali. Então, assim, cara, curte isso, pô, você é médico, entendeu? Parabéns. Seja responsável. Sim. Tenha a noção das suas limitações. Você ainda é um recém-formado, né? Não vai sair qualquer coisa. Mas, pô, você concluiu sua graduação. Né? É diferente daquele momento ali, né, pré-vestibular. E agora você tem que ir para a residência? Ótimo, esse é o padrão ouro de formação. Brigue por isso, mas a sua vida não precisa parar. Né? Você não precisa perder a sua identidade por conta disso. Né? Você é uma pessoa com toda uma história, né? Aliás, uma história muito maior do que aquela do vestibulando. Isso, eu adoro que você citou exatamente o termo que eu gosto, que é história. Porque tudo se resume à história que a gente vai contar. E eu gosto de sempre contextualizar que o momento da prova de residência, se a gente pensar no filme que vai ser a nossa vida, não é uma cena principal. Ela talvez é uma cena em que o personagem principal vai dialogar ali com o figurante. Mas nos nossos 95 anos de vida, né, vamos pensar talvez 110, né, dependendo da tecnologia, e da ausência do meu sedentarismo, né? Mas assim, se a gente pensar numa trajetória de 100 anos,
o que é que vai ser o processo de residência quando a gente tiver a família constituída, tiver outras coisas, outras experiências, né? E eu acho que a gente transcende muito mais quando a gente consegue se afastar um pouco dessa... É como se estivesse chovendo e eu esqueço que sempre acima das nuvens, né, o céu tá claro. Eu gosto da gente fazer esse momento de sair do corpo e olhar assim por fora e falar, cara, é um processo, vai passar, tá? Eu sei que às vezes para quem tá, né, escutando isso vai falar, senta lá, Cláudia, né, mais um... Mas faz muito sentido isso. E eu realmente, já trabalhando com alunos, é o 3º para o 4º ano de mentoria, quando eu pego esse traço no aluno, eu sei no meu interior que ele vai passar. Quando a gente tem um aluno que está estudando, está sendo constante, e ele, Matheus, olha, eu já decidi que eu vou ser residente. Eu quero ser residente porque é o padrão ouro da minha formação. Então, assim, se for esse ano, maravilha. Se não for esse ano que vem, eu não quero fugir da rotina que eu estou agora. Eu já sou feliz, eu não preciso passar na residência para ser feliz. Eu já sou feliz. Claro que não com essas palavras, né? Mas quando eu sinto esse tracinho, essa faísca, eu falei, eu já penso, vai estar comigo no podcast. E é legal, Mati, você me fez pensar de uma coisa que às vezes eu converso com os alunos. Tem um livro, fica a dica aí, viu, pessoal? Chama O Andar do Bêbado. Ele fala a respeito do papel da aleatoriedade na nossa vida. Tá. Né? Eu que dou aula de estatística para médicos, né? Gosto muito do assunto. E eu fico revisitando isso e olhando, sabe? A gente, às vezes, se atribui um poder muito grande. Né, de que tudo que acontece na minha vida é mérito meu, né, fruto ali porque eu planejei isso, fiz isso e fiz dar certo. E para olhos externos às vezes parece, né, as pessoas te olham ali, você está naquele local, nossa, ele fez, né, seguiu o caminho ali certinho. Meu querido, as coisas que a gente falou aqui hoje, por exemplo, eu queria fazer USP, entendeu? Eu queria fazer Pinheiros. A vida me jogou para o Unifesp e foi maravilhoso para mim isso, sabe? Mas não foi algo que eu planejei. Sabe, eu realmente não tinha aquilo ali como objetivo principal da minha vida. Aconteceu. Eu queria ser psiquiatra, entendeu? E aí, de repente, eu virei MFC. E ali fiquei, sou muito feliz como MFC, sabe? E aí eu achei que eu ia atender no postinho, eu ia ter ali a minha comunidade que eu cuidar por décadas, né? Ia ser aquele médico que mora lá na comunidade. E, cara, e hoje eu sou professor, entendeu? E eu amo. E não foi uma coisa... Aliás, foi você que veio me recrutar. Pois é, eu né? fiz a sua entrevista. Você veio na minha entrevista aqui no Medicoff. E, assim, né... Muita sorte, sabe? Sim. Eu tenho muita sorte. Eu falo que assim, eu tenho muita sorte, não é só mérito, sabe? Porque não foi uma vaga para a qual eu me apliquei, por exemplo. Sim. Né? Calhou vocês precisarem, falarem comigo. Uma indicação. E, né? cara, o Medicoff hoje é a grande parte da minha vida profissional e eu sou muito feliz por isso. Ou seja, olha o papel do acaso, da aleatoriedade, né? O que teve muito nisso? Claro, trabalhei duro, né? Sempre tentei fazer muito bem feito as coisas que estavam na minha mão. Mas eu não tenho esse controle todo. Ninguém né? tem. Tá, o que eu preciso me preocupar é, cara, fazer direitinho o que eu tô fazendo. Né? Isso. É isso. Isso. E a gente tem que lembrar que não existe nada tão grande que não possa ser subdividido em pequenas tarefas. Por mais que eu não tenha dimensão de tudo que eu preciso fazer, a gente já sabe que, olha, você vai acordar, você vai fazer seus flashcards, vai fazer sua revisão núcleo, tem prova para fazer? Vai fazer prova. Tem prova pendente para corrigir? Vai corrigir. Tá tudo certo? Tá bom, então vamos voltar a interagir com o conteúdo do extensivo, ou na época que a gente tá do HIT. E eu sei que, acho que uma das grandes frustrações que os alunos têm é que a mente já tá tão mais acelerada do que, de fato, o presente momento. Então, eles já se colocaram tantas coisas que eles esqueceram que a gente precisa fazer o básico bem feito e fazer com qualidade. Eu sei, Brasil, que é muito mais fácil a gente falar do que fazer. Eu não sou hipócrita ao ponto de falar isso. Uhum. Mas, no fundo, se resume a gente um dia de cada vez. Né? E uma das coisas que, trabalhando com você já mais de 2 anos juntos, né? Acho que já mais de 2 anos. Já tá passando de 3 já, foi 22 que eu comecei. Então mais de 3 anos. Né? Uma pessoa aqui com Glasgow 14 no momento. Mas uma das coisas que você trouxe para o nosso time foi essa condição de água, né? Então, eu sou muito mais no sentido terra e, assim, né? Aquela pessoa meio astrologia agora, né? Então, calma aí, eu vou contextualizar. Mas a energia que você trouxe foi uma coisa muito mais de engraçado, né? Que mesmo te conhecendo há mais de 3 anos, é a primeira vez que eu escuto essa história em toda a sua dimensão. E assim, definitivamente, se você me contasse daquele perfil do vestibular, eu nunca iria imaginar que, né, mais um andar do bêbado gerou isso, certo?
né, estamos aqui hoje. Mas onde eu quero chegar? Você trouxe essa condição de água mesmo, né, no sentido de, calma, as coisas vão fluir e elas vão acontecer. E essa foi uma excelente adição para o nosso time da Mad Coffee, né? Acho que você trouxe uma, né, assim, no nosso time do núcleo, né, que ajuda a gente a tomar as decisões, acho que foi uma excelente adição, né? Não me arrependo de ter feito bem esse processo seletivo, né? Foi ótimo. Mas tudo isso, para onde eu quero chegar? É isso, essa tranquilidade que a gente precisa passar. Para os alunos, todo mundo precisa desenvolver um pouquinho disso. Eu fico muito feliz, Márcio, com suas palavras, contente mesmo, assim, é muito gostoso, né, ter esse feedback, saber que a gente está conseguindo contribuir e adicionar, né, algo de bom para o ambiente, para a comunidade que eu estou inserido. E não é algo espontâneo também, né? Acho que é importante falar isso, porque parece, nossa, o Adesão é um cara zen, tranquilo, é um médico de família. Bicho, não foi espontâneo isso não, sabe? Pelo contrário, era um super taque, né, e ansioso pra caramba, né, contei um pouco aqui da minha trajetória, do tipo de pessoa que eu era e tal, e fui aprendendo, né, então acho que essa coisa, né, que você define aí como água, acho que foi algo que eu percebi que eu precisava ter, então que eu tive que desenvolver, né, pra minha vida como um todo, e que eu acho que eu acabo trazendo um pouco para o ambiente onde eu estou, né? Eu, pelo menos me esforço para isso. Porque de fato é importante, né? E falando em comunidade Mad Coffee, pensando hoje, já estamos indo para o nosso, segundo ano com mentoria estruturada como mentoria singular. Antes a gente fazia, mas não tinha esse nome, né? Beleza. Agora com 2 anos de mentoria singular, o que você acha na nossa comunidade Mad Coffee? Quais são as principais queixas? Quais são as principais angústias que você vê nos nossos alunos hoje, que chegam pra gente na mentoria singular? Poxa, Mati, acho que assim, algumas das que a gente comentou aqui, né? Acho que tem essa angústia do eu preciso passar na prova, né? E a minha vida depende disso. Acho que isso é uma angústia que a gente vê bastante e que é difícil de desconstruir, né? Até porque é um processo que eu acho que tem que ser socrático, né? De dentro para fora, a pessoa precisa ir reconstruindo isso. Eu acho que uma das coisas legais que a gente fez até para abordar essa questão foi trazer a figura dos psicólogos, né? Não é que a gente faça psicoterapia, não é essa a ideia, mas acho que tem consideração que essa é uma dimensão importante. Acho que isso. Uma das angústias é a dificuldade na organização. E eu acho que também vai ter uma interlocução com o que a gente falou, né? Porque às vezes a gente fica nessa coisa de nada mais importa, só a prova é importante para mim. Então eu preciso pegar o meu dia e vai ser 100% do meu dia e da minha rotina vai ser dedicada para estudo e fazer prova, assistir aula, isso, aquilo e tudo mais. E nem que seja inconscientemente a gente sabe que isso não é possível ser feito, né? Então eu vejo o quanto que os alunos eles têm uma dificuldade de distribuir as coisas no dia a dia. Tá bom, então não dá para fazer tudo, mas assim, então o que eu faço? Por onde eu começo? Assisto aula, faço questão, reviso o flashcard, faço simulado, né? Fazer resumo. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, em que momento que eu vou conseguir fazer, né? E também eu vejo muito essa angústia do saber o que é importante, né? Tem uma certa dificuldade nisso, porque a gente passa 6 anos para se formar médico e sai incompleto, tanto que precisa fazer residência. Às vezes mais que uma. E aí você tem uma prova que cobra competência médica, coisa pra caramba. Se eu falar para você que você vai estudar tudo em 1 ano, eu tô mentindo, você não vai. Você vai ter que escolher, né, quais são suas batalhas ali, quais são os pontos principais que para você vão fazer diferença, vão te trazer. Então identificar isso é um baita desafio, cursinho como a gente faz muito desse trabalho, já classifica os assuntos e tudo mais, mas a própria pessoa tem que ter esse trabalho de saber ali quais são os pontos que são principais para ela de acordo com a sua formação, né, com seus já pontos mais fortes, mais fracos, com a prova que ela vai fazer. E então eu vejo, às vezes, o aluno muito angustiado nisso, de identificar aquilo que é mais relevante, aonde ele precisa jogar e, talvez seja mais difícil, aonde ele precisa largar a mão. Isso, que eu acho que esse é o mais difícil. O desapego é uma coisa que, assim, é muito dura. Mas como assim, Darizon? Você tá falando para eu não terminar o curso? É isso mesmo? Pois é, exatamente. Então não é para assistir aquela aula, não é para assistir aquela aula. Não, mas e se, né? E aí acho que é um pouco até uma metáfora da nossa própria prática médica, né? E se o paciente não lê o livro?
né? De ter uma apresentação atípica, ter uma variação anatômica, né? Ou tem simplesmente a vida como ela é, porque ninguém Exato. é uma monodoença. Exatamente. Não é uma única doença. Então, assim, tem que saber lidar com a incerteza, né? Com a probabilidade. É isso, você não vai conseguir ter o 100%. E eu acho que isso faz a característica de um excelente mentor, tá? A gente, não, mas assim, e não só você, mas como todas as pessoas que sentaram aqui, é essa preocupação da gente entender o ser humano que tá ali do outro lado. Sim. Porque ninguém eu quero psiquiatria, eu tô no meu segundo ano tentando, eu tô na porcentagem 70%, o que eu faço? Não é só isso. É a gente olhar a pessoa como um todo. Calma, mas como é que é a sua rotina? Você tá trabalhando? Tá tudo bem em casa? Você namora? Vai casar? Tem alguma outra coisa? Eu preciso entender esse contexto, preciso entender quem é a pessoa, qual que é a trajetória, quais são os medos, quais são as angústias. Daí a gente consegue fazer uma coisa bacana. Então não é só passar o protocolo, ainda mais que tem alunos meus que se conversam e falam, mas calma, o Cavarzan falou o oposto pra mim. E eu falo, gente, né? Claro que cada um tem pessoas que eu abandono o curso e a pessoa fala, não, o curso vai ser muito bom, vamos continuar seguindo, etc. Mas é isso, a vida é essa singularidade individual, mas que no conjunto é mais singular ainda. Ainda não consegui definir assim o que é, mas tem esse componente que eu acho tão charmoso, tão bom. E uma das coisas que eu converso com os alunos, né, Mati, eu falo, um dos meus objetivos aqui com vocês, uma meta minha pessoal eu não consigo te prometer a sua aprovação. Não consigo falar que você vai entrar na residência. Não dá. Mesmo para um aluno que já começa com assim, um desempenho super alto no começo do ano. Não tem como. Não fazer essa previsão. Pode acontecer. Mas o que eu quero lutar? É para te ajudar a chegar lá no final do ano, chegar na preparação, e você ter uma visão, né, da sua trajetória, da sua história, e concluir que você é um melhor profissional naquele momento do que você era no começo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é chegar lá e você perceber que você cresceu, que você amadureceu, que você ganhou competências. Se isso foi suficiente para dar o resultado que você queria, não sei. A gente só vai ver lá na hora, tá bom? Mas que você evoluiu, isso eu quero que você tenha essa certeza lá no final. Sim, evoluído. Perfeito, Dari. E eu sempre gosto de conhecer um pouquinho além dessa pessoa que é médico de família, que é mentor. O que você gosta de fazer, assim, fora ir pro Xingu, para as outras expedições? Esportes. Bom, gente, eu sou o cara da evidência, né? Com aquela coisa racional, científica e tal, mas todo mundo tem o seu terraplanismo, né? Tá bom. O meu terraplanismo é a astrologia, né? Então eu gosto de brincar com isso. Sou sagitariano, Mati. Então, assim, eu gosto um pouco dessa coisa do social, né? De uma bagunça. Eu gosto muito de esporte. Isso realmente eu acho uma marca, né, da minha vida, assim. Caramba. É tão interessante isso, porque assim, eu tenho gostos muito nerds. Tipo, eu sou meio Naruto, né? eu sou meio otaku, assim, sabe? Isso eu lembrava. Gosto de anime, sabe? Naruto, assim, foda. Tá bom. E tenho ali um interesse grande também por algumas coisas de game, de RPG, mas eu nunca fui a fundo nisso, eu nunca virei, tipo, talvez um nerd padrão. Por quê? Porque eu gastava muito tempo com esportes. Esportes sempre foi um negócio, assim, que ocupou muito na minha vida, sabe? Inicialmente eu nadava, né, cheguei até a competir quando era bem novinho ainda, até uns 11, 12 anos. Fiz tênis, né, cheguei ao ponto de ir para a federação, só que aí chegou o momento do ensino médio de estudar e aí desencanei. Beleza, não vou ser tenista profissional, vou ser médico na vida, né. Mas durante aí também a preparação, jogava vôlei lá no colégio que eu fiz, né? Jogava basquete também. E aí quando eu entrei na escola paulista, a Atlética virou a minha casa. Assim, eu morava dentro daquelas quadras, né? Fui do vôlei, fui do atletismo, eu fui DM, fui diretor, fui vice-presidente da Atlética. Assim, vivi intensamente. E quando acabou, a gente fica em síndrome de abstinência, cara. Né? Se você pega aluno que foi atletiqueiro, sofre por não ter atlética na vida, assim, né? Porque se acostuma, né, com aquela adrenalina, com aquela disciplina dos treinos, né, a endorfina. E aí eu fui me encontrar na vida depois em outros esportes, e hoje eu pratico crossfit, sou dessa religião aí, minhas mãozinhas aqui tudo calejada. Durante a pandemia, dava pra fazer um episódio só sobre pandemia, né, um dia aqui, mas foi outra vida. Tudo fechado, difícil, né, os estabelecimentos todos, eu comecei a correr. Fui pra corrida de rua, tava treinando, corri São Silvestre e tava mirando numa meia maratona já. Caramba! Pois é. Mas aí engravidamos, né, o trabalho pesou um pouquinho, perdi um pouco do ritmo, mas tá aqui no to-do list ainda, correr longas distâncias. Então, esporte eu gosto muito.
Para além disso, eu gosto de música, não me considero um estudioso, um músico, mas assim, eu toco um pouco de violão, né? Inclusive, comprei um curso online, estou investindo no cara lá, no professor. Esses que você compra. Eu tô investindo também no meu yoga, tô pagando todo mês. Isso, exatamente. Mas não tô indo. Estou investindo no professor lá, o cara parece fazer um bom trabalho. Uma hora eu começo a fazer as aulas de novo, né? Gosto de ouvir, inclusive vocês tiram sarro que eu chego sozinho às vezes aqui no Medcoff. Ai gente, acho que o Darizão quer me matar, porque eu chego, a primeira coisa que eu faço é desligar a música. Porque eu deixo o somzinho ambiente ali e tal. E gosto muito de comida, cara. Gosto muito de comida, assim, acho. Talvez seja um prazer físico maior que eu tenho na vida. É sensorial comida. Comer ou é sensorial cozinhar? Que são coisas bem diferentes. Eu adoro comer, mas... Comer. Gosto de cozinhar? Até gosto, mas assim, não me dedico no dia a dia. Gosto muito de comer, cara. Assim, a minha dopamina, assim, é comida. Gosto muito, assim, da experiência gastronômica, sabe? E quase tudo que envolve, né? Física, né? Comida mesmo, doce, uma bebida também, café, gosto de ficar degustando. Sabe esses chatos, assim? Sou, né? Um pouco disso. Então tá bom. Olha, quanta coisa. Engraçado que, assim, só nos seus hobbies, são coisas muito diferentes também, né? No sentido, temos uma veia otaku, mas também temos uma veia muito esportista, que eu confesso que não é uma combinação tão usual que a gente vê todos os dias. E que também faz uma mescla, né, meio que usando, né, já que a gente tá nessa vibe mais, né, yin e yang, assim, né, também com suas escolhas de vida, no sentido de como é que aquela criatura lá do vestibular passou por um processo de amadurecimento e saiu, assim, num outro polo, né, e não é que você deixou de ser isso, mas você continua sendo, só que ressignificado, com outras coisas. Eu gostei de como uniu tudo isso numa única caixinha, né, que se chama Darizão Filho, né? Eu sou uma pessoa de fronteiras, cara. Eu tô nas fronteiras das coisas, assim, em vários aspectos. É isso, entendeu? Pros esportistas, eu sou nerd, entendeu? Pros nerds, eu sou esportista. Total. Entendeu? Pra galera da esquerda, eu sou de direita. Pra galera da direita, eu sou de esquerda, sabe? Eu tô, assim, nesse meio do caminho entre várias coisas. Que nem você falou, eu encarno muito o MFC. Pra quem não é MFC, eu sou muito MFC. Mas pra quem é MFC, me acha meio estranho, entendeu? Eu não não tá no postinho, né? Não milita tanto e tal. Então, assim, eu sou essa figura, cara, ali nas fronteiras, exato. Engraçado, um médico de fronteiras. Muito bom. Dari, eu não consigo nem colocar em palavras, assim, de verdade, o carinho que foi gravar esse episódio, da gente conversar de coisas um pouco mais difíceis, coisas mais legais e piadas também. Acho que a gente trouxe para a discussão coisas bem relevantes. Poxa, Mati, eu que agradeço, assim, foi uma delícia estar aqui. A gente está imerso, às vezes, no trabalho, nas responsabilidades e conseguir fazer uma pausa, falar dessas coisas, né? Que às vezes a gente quase não tem oportunidade também, né, de conversar de tudo isso, foi muito legal. Agradeço de coração por tudo, né? Por ter me trazido para cá, para o Medcoff, né? Estar junto com você dentro da mentoria e estar aqui nesse espaço hoje. Perfeito. Muito obrigado. E eu quero agradecer também a você aí de casa, que está nos escutando no YouTube, no Spotify, que acompanha a gente. Estamos batendo, se eu não me engano, galera, mais de 60 episódios já, considerando inclusive a temporada 1, temporada 2. Então eu queria agradecer bastante a sua audiência, os seus comentários e as suas sugestões. E aqui eu vou deixar um recadinho. Nós temos lives da mentoria que estão acontecendo a cada 2 semanas, sempre no YouTube. Esses episódios ficam gravados e vão para o Spotify também. Temos um forms em que você pode preencher ali com sugestões de temas. Inclusive, todos os últimos temas foram sugeridos por vocês. Porque uma coisa que eu tenho como objetivo mesmo na mentoria é que a gente faça um conteúdo, não para mim, para o Darizon, para as pessoas que estão desse lado, não. É a gente produzir conteúdo para vocês. Então, por favor, mandem suas sugestões que elas sempre serão muito bem-vindas. Então, meus caros, um grande abraço. Eu e você, a gente tem mais um encontro marcado, sabe quando? No próximo episódio do Singular Cast. Oi, gente!